Da sua infância no sul dos Estados Unidos, passando por suas influências musicais, seus encontros com grandes ícones da música negra americana, mergulhando em sua carreira desde os primeiros discos gravados na Sun Records, até os seus mega espetáculos em Las Vegas, culminando com seu final trágico. Elvis, do diretor Baz Luhrmann, é uma experiência visual, uma experiência musical que nos coloca em transe desde os primeiros segundos do filme. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Estamos no Clube do Filme e eu sou a Márcia Cristina, atrás da câmera. Quem faz a nossa edição e as filmagens é a Clau Santos. Olá! E hoje, como você está vendo, é dia de espetáculo, é dia de Elvis, do diretor Baz Luhrmann. Mas antes disso, quero convidar você para curtir o nosso vídeo, compartilhar e também, é claro, se inscrever no nosso canal, que é muito importante a sua inscrição aqui no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer. Quero aproveitar também e agradecer a cada um de vocês que já faz parte do nosso canal. Também quero convidá-los para visitar o nosso Instagram, que também tem muitas informações e muitas novidades. O diretor australiano Baz Luhrmann é um diretor muito excêntrico e muito inovador. Ele trabalha as suas imagens... Opa, não era isso. Ele costuma trazer nos filmes dele imagens que são muito impactantes. Ele utiliza elementos da época em que a história está sendo contada e ele costuma mesclar, fazer uma fusão com elementos da época atual. E isso também acontece na música, na trilha sonora do filme. E a gente pode perceber muito isso em dois outros filmes dele que trouxeram esse impacto visual e sonoro, que são Moulin Rouge e o filme O Grande Gatsby. Bom, o estilo único do diretor já foi demonstrado no trailer. O trailer de Elvis já trouxe imagens, umas imagens ali meio ocultas do Elvis, né, que já sendo interpretado pelo ator Austin Butler, que fez um trabalho incrível, que a gente vai falar depois, claro. Então assim, essas imagens meio ocultas, mostrando ali um sorriso do Elvis, aqueles movimentos, e a música, aquele eco da música Suspicious Minds já nos deixou com aquela expectativa de o que será que Baz Luhrmann está preparando para esse filme. Bem, o Baz Luhrmann, ele teve algumas ideias que eu acredito que foram o que ele utilizou mesmo para conseguir apresentar esse filme, porque nós sabemos, a vida de Elvis Presley tem muita informação, e 2 horas e meia de filme, 2 horas e 39, que é o tempo total de filme, não seria suficiente para contar tudo. Então como essa história foi contada? O que Baz Luhrmann escolheu para conseguir recortar a vida de Elvis Presley e apresentar nesse filme? E uma das coisas bastante interessantes foi que ele usou uma narração, o ponto de vista do coronel Tom Parker, que foi interpretado pelo Tom Hanks, trazendo essa visão essa pessoa que é um pouco controversa, uma pessoa polêmica, vamos dizer assim, meio que um antagonista, né, da história de Elvis Presley. E quando se trata de uma cinebiografia, uma biografia, de alguma forma nós estamos inconscientemente preparados para ouvir aquele "era uma vez", não é? Isso é muito interessante. Então quando a história começa sendo narrada, isso já dá um tom mesmo de história e já abre aquele interesse para nós sabermos o que virá dessa história, sendo contada por esse personagem, Tom Parker. Então é muito bom lembrar esse ponto de vista do Tom Parker que faz com que a gente veja o Elvis como muito mais como a figura pública Elvis, o ídolo Elvis, do que necessariamente a sua vida mais particular. Acho que tem a ver justamente com quem é o narrador dessa história. Numa entrevista, o Tom Hanks contou algo até que é bastante interessante e curioso. Ele disse que, conversando com a Priscilla Presley, que era a esposa do Elvis, eles amavam o Tom Parker. Ela diz que ele é um personagem que tinha opostos, é um personagem que ele era o empresário, aquela pessoa que estava ali comandando a vida
a vida pública do Elvis, e ele comandava e fazia tudo aquilo tendo aquela visão realmente de empresário e exigindo e tudo aquilo, e tinha um outro lado, que era o outro lado Tom Parker pessoa, que era uma pessoa muito querida, que era uma pessoa que cuidava dos amigos, que fazia questão de estar reunido. O filme aborda questões bastante interessantes da vida pessoal do Elvis, aquele início de carreira do Elvis, o relacionamento com os pais, bastante interessante, a devoção que ele tinha pela mãe, talvez um momento, né, da história do Elvis que muitas pessoas não conhecem. Eu confesso que eu não conhecia muito do Elvis Presley, um pouco ali do casamento dele, o relacionamento dele com a Priscilla Presley, a filha, né, a Lisa Marie também. Então mostra um pouco do que era o Elvis pessoa, o Elvis família, embora fossem momentos que poderiam ter sido mais abrangentes, mas a gente sabe que realmente é pouquíssimo tempo para se contar uma história tão ampla de uma pessoa tão importante. Aliás, a Olivia de Jonge, que é quem interpreta a Priscilla Presley, ela é uma atriz que ela trouxe muita leveza para a história, delicadeza, é perceptível o amparo que ela dá ao Elvis em alguns momentos, antes de entrar no show, dar um beijinho nela. Isso é tão bonito de ver na tela, para que a gente consiga também ver o marido Elvis Presley, que estava bastante presente, tendo esse contato com a esposa durante o show. A relação dele com Tom Parker era uma relação que Tom Parker já diz: Elvis Presley existe por minha causa, né? Ele se coloca realmente como uma pessoa que colocou o Elvis Presley diante do mundo, apresentou o Elvis para o mundo. E como existe essa relação entre os dois, creio que o Elvis, de alguma forma, entendendo que ele é essa figura devido ao trabalho de Tom Parker, então acaba se tornando ali algo meio que uma obrigação do Elvis de estar seguindo tudo aquilo que o coronel Tom Parker estabelece para ele. Então essa relação é uma relação que o próprio Tom Parker, ele exerce uma espécie de poder, né, em relação ao Elvis. Tem ali o relacionamento também com o pai, porque o pai do Elvis também fazia parte ali dessa parte mais burocrática que fica por trás de toda essa parte da fama, essa parte pública do Elvis. A história também traz as influências de Elvis, influência musical, e essa influência base da música do Elvis está na música negra americana. E essas influências então foram o que fizeram de Elvis um personagem único, com uma música de um estilo próprio, ele mesmo falando sobre querer ser ele mesmo. Isso é muito interessante, essa ideia muitas vezes de que o empresário comanda de todas as formas o andamento, a linha artística do personagem, quando na realidade existe ali um estilo próprio, e Elvis estabeleceu isso muito bem. Tem algumas cenas que são cenas que elas fazem uma mescla de momentos do passado de Elvis, né, do início da carreira dele, e também de momentos onde a carreira dele já havia atingido um patamar máximo, que é até uma cena que aparece no trailer do filme. Eu gosto muito dessa cena, que é o menino Elvis numa espécie ali de entrega espiritual, e mostrando depois o Elvis já com a sua carreira consolidada, dançando. Eu acho que isso dá pra gente ter uma ideia de que Elvis, ele se estabeleceu como alguém que trazia em si as suas influências muito vivas. Mais um ponto extremamente positivo para Baz Luhrmann em trazer grandes nomes da música negra americana que influenciaram Elvis Presley. Entre eles estão o grande B.B. King, o rei do blues, maravilhoso, ali representado pelo ator Kevin Harrison Jr. Inclusive, essas cenas, há aí uma certa controvérsia em dizer que talvez que essa amizade de fato não existiu dessa forma como o filme apresenta. Eu li algumas entrevistas com o B.B. King, onde ele fala algumas coisas sobre os encontros com Elvis, mas que basicamente os encontros se davam porque eles
faziam parte da mesma gravadora. São personagens gigantes na música e a gente conseguir ver esse início deles é algo bem bacana. Outro grande astro da música, Little Richard, interpretado pelo ator, que na verdade não é ator, interpretado pelo modelo Alton Mason, que também fez uma interpretação bárbara e uma apresentação lindíssima da cantora britânica Iola. Ela está representando simplesmente a mãe do rock and roll, Rosetta de nada, que eu acabei de esquecer. Sister Rosetta Tarp, que aparece, é lembrada nessa história e é maravilhoso a gente ver esse resgate dessa mulher incrível, guitarrista, cantora, que nasceu em 1915 nos Estados Unidos e que para muita gente nem imagina e nem sabe que ela sim é a verdadeira mãe do rock and roll. Baz Luhrmann traz um figurino luxuosíssimo. E esse luxo, na verdade, ele já começa a ser mostrado no próprio logo da Warner. Quando o filme começa, já é uma surpresa. Ficamos hipnotizados já naquele momento, porque ele mostra que ele também está trazendo muita excentricidade em seus figurinos, nas suas imagens, nos seus cenários. Essa história, acredito que foi muito bem contada. Gostei muito de não ver aquele ar pesado que muitas vezes nós costumamos acompanhar quando mostra histórias de grandes ídolos, o relacionamento às vezes com a família, a esposa, situações de brigas, muitas vezes relacionados também à questão de vícios. Às vezes isso mostra demais, expõe demais, e quando é algo que nós já conhecemos, eu creio que não é relevante ser apresentado muitas e muitas e muitas vezes. Agora vamos a um ponto interessante: trilha sonora. Trilha sonora, Elvis e muito Elvis, e também Maneskin e também Doja Cat. Isso foi muito bacana, acho que o diretor fez um trabalho, ele faz isso, a gente viu isso no Grande Gatsby, ele utilizando uma trilha sonora mais contemporânea, com as imagens da época, e eu acho que isso é bastante bacana, porque a trilha sonora, ela ajuda a contar a história do filme, a gente sabe disso, ela é necessária para isso. Mas dá esse toque, junto com as imagens, eu acho que muito mais preencheu, muito mais ganhou do que perdeu. Porque não necessariamente um filme sobre Elvis precisa ter especificamente somente as músicas de Elvis, porque a trilha sonora da vida do Elvis, acredito eu que talvez Elvis seja a trilha sonora da vida de muitas pessoas, mas não necessariamente a trilha sonora da vida do Elvis foi Elvis. E acho que deu um toque especialíssimo pro filme. Algo bem interessante, tem uma entrevista bem legal da Warner, onde estão Tom Hanks, Austin Butler, falando muitos detalhes sobre o filme. Numa dessas entrevistas, algo que eu achei bem bacana, Baz Luhrmann contando que a família de Elvis super aprovou o filme, que ficaram todos muito emocionados, disseram que foi tudo feito de uma forma muito respeitosa, e quando a família aprova, isso é um excelente sinal. As músicas, quando elas são os shows, né, apresentados, em alguns momentos sim é Austin Butler cantando, especialmente no início de carreira ali do Elvis, e depois quando ele vai amadurecendo, naqueles momentos em Las Vegas e tudo mais, a voz já é uma voz mesclada mesmo, original do Elvis com a voz do Austin Butler, que ficou tudo muito bom. Também numa entrevista ao Warner foi perguntado ao Austin Butler qual foi a primeira performance do Elvis que ele gravou, e ele disse que foi aquela cena no show em 1968, aquele show de volta do Elvis, que ele tinha ficado por um tempo fora dos shows, né? E aquele show, aquela foi a primeira performance gravada. E realmente é arrepiante, porque é um momento muito importante da vida do Elvis para ter sido a primeira performance dele gravada. Todo de roupa de couro. Roupa de couro. E claro, voltando a Austin Butler, tem tanta coisa para falar sobre ele que eu tive que resumir, porque realmente assim ele foi maravilhoso. Um trabalho realmente incrível. Ele disse que
o filme poderia ser um marco na vida dele, para o bem ou para o mal. Porque nós sabemos, né? Uma figura com essa magnitude, que tem essa relevância histórica que tem Elvis Presley, não é simplesmente trejeitos e danças e sorrisos. É muito mais do que isso. Então a responsabilidade desse menino Austin Butler em interpretar esse personagem realmente foi algo de muita coragem e muita ousadia. A nossa sensação assistindo o filme foi a mesma sensação que foi transmitida naqueles momentos onde Elvis se apresentava e aquelas fãs das mais recatadas não conseguiam resistir e saltavam da cadeira gritando. E o Austin Butler, ele foi majestoso no trabalho que ele fez. Ele não se parece com Elvis, ele nem tentou se parecer com Elvis. Ele estudou Elvis Presley, ele dançou, cantou, ele fez aquele sorriso lindo que o Elvis fazia. Ele nos mostrou milhares de olhares, lembrando um pouco de Elvis, mas ele fez algo muito maior. Ele absorveu Elvis Presley. E ao ter absorvido Elvis Presley, ele conseguiu transmitir todo o magnetismo que somente um artista dessa magnitude é capaz de expressar. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no Clube sobre o filme Elvis, que está disponível na HBO Max. Se você já assistiu, vem aqui, compartilha conosco a sua opinião. E se ainda não assistiu, está perdendo, porque esse é com certeza o melhor filme que está hoje no catálogo dos canais de streaming. Clau, gostou do vídeo? Sim, eu gostei, adorei. Gostou do filme? O vídeo também gostei. O vídeo ficou legal? Gostou do filme? Então tá, muito obrigada a você que está nos acompanhando. Obrigada a todos, obrigada. Peço que sim, dá um like no nosso vídeo, compartilha e também se inscreve no nosso canal. E pra você que já é inscrito, o nosso muito obrigada. Grande beijo, até a próxima, Clau. Vamos fazer uma selfie? Selfie.